Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Agora um conteúdo novo, né? Continuação de campo elétrico. Mas agora nós vamos ver o assunto linhas de força, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui. Eu desenhei duas partículas carregadas aqui e eu fiz como a gente está desenhando até hoje o campo elétrico em volta. A gente faz uns tracejados assim, né? Mas a gente vai ver que isso aqui não é o correto. Ele não representa realmente o campo elétrico. A gente vai usar uma notação melhor para descrever o campo elétrico. Vai ser assim, ó. Primeiro eu vou só explicar aqui assim. Colocar aqui nessa primeira aqui, vamos ver de conta que ele está carregado com carga positiva, tá? E esse de baixo aqui está com carga negativa. Não sei se dá para ver bem. O de cima positivo, o de baixo negativo. Quando a gente vai desenhar um campo elétrico aqui, por exemplo, na carga positiva, em um certo ponto, vou colocar um certo ponto aqui. Nesse ponto aqui, vermelhinho, nós temos um campo, como ele é positivo, o campo é de afastamento, nós já vimos isso, né? Então a gente coloca uma flechinha para fora e coloca aqui o campo elétrico assim, ele aponta para fora, né? Tem um certo valor, a direção e o sentido é esse aí. Se eu colocar, sei lá, aqui embaixo, uma bolinha aqui, o campo também é para fora e tem um valor E. Se ele estiver perto da partícula aqui, ó, coloca mais perto aqui, o valor é maior, né? O campo ele tem uma força maior, daí eu deveria colocar uma flechinha maior, né? Um campo elétrico maior. Então repare que se eu fizer infinitos aqui, ó, a gente vai ter um monte de flechinha apontada para fora. Um monte de flechinha apontada para fora. Se for bem longe aqui, uma flechinha menor, porque o campo tem uma força menor, né? Tem um valor menor, uma intensidade menor. Agora, se for no caso negativo, um ponto colocado próximo da carga geradora negativa, eu tenho um campo de aproximação, certo? Vou colocar um outro aqui, ó, aqui longe. Se está longe, é pequenininho, né? O valor do campo é pequeno. Se eu colocar bem perto, a seta tem que ser maior. Uma seta maior, campo elétrico. E assim por diante. Se eu fizer infinitos campos aqui, eu vou ter infinitas setas apontando para a carga geradora, porque a carga é negativa, certo? Vou colocar mais um aqui. Beleza. Mas olha só, essas flechinhas, essas infinitas flechas, a gente pode usar elas de maneira padronizada para criar o que a gente chama de linhas de força. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou desenhar a carga aqui de novo do lado. Desenhar aqui. Então uma carga positiva. Vamos ver se aparece aqui o azul por cima. É uma carga positiva. E vamos desenhar aqui embaixo uma carga negativa. Carga negativa. E vou desenhar aqui como seriam então as linhas de força. A gente vai fazer assim, ó. Como é campo de aproximação, primeiro eu vou desenhar umas linhas dessa forma aqui, ó. Fora. Vou fazer com bastante calma aqui para não. Assim. Aí para cima. Essa aqui ficou ruim, né? Vou fazer de novo aqui. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Para baixo. Aí na diagonal, vamos fazer também. Para cá. Vamos fazer para cá. Fazer para cá. E para cá. Quando é para baixo, a caneta não ajuda. Assim. Pronto. Agora, como nós temos carga positiva, o campo é de afastamento. Então, eu vou desenhar a setinha apontada para fora. Tá? Olha só. Eu vou desenhar as setas apontadas para fora. Aqui. 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 Sim. Opa. E assim. Agora eu vou fazer o mesmo com a carga negativa. Então eu vou acelerar o vídeo, tá? Então vamos lá. Bom, tá aí. Olha só, eu coloquei aqui então em cima a carga positiva com linhas de força que representam o campo elétrico apontados para fora, porque aqui nós temos um campo de afastamento. E aqui embaixo eu coloquei uma carga negativa, que ela está carregada, então ela tem um campo elétrico em volta, e esse campo é de aproximação.
Ela é negativa, o campo é de aproximação. Então as flechinhas são apontadas para ela, para dentro, né? Para dentro, de aproxima, para dentro. O positivo afasta, para fora, certo? Então essas linhas representam o campo. Agora veja só como que é interessante. Se você estiver perto da carga, as linhas estão mais próximas, né? Olha aqui, vamos colocar de azul aqui. Se você está perto do campo, olha só, você faz um círculo aqui, você tem três linhas ali, ó. Isso quer dizer que o campo é mais forte. Se você se afasta e faz o mesmo círculo lá longe, eu só tenho uma linha. Quer dizer que o campo é mais fraco, né? Se eu colocar mais linhas aqui, ó, dá para ver melhor ainda. Se eu colocar mais linhas assim, ó. Olha só. Então você vê que perto da carga você tem mais, as linhas estão mais amontoadas, estão mais próximas. Quando as linhas estão próximas, quer dizer campo forte. Quando as linhas estão afastadas, campo fraco, certo? Isso representa melhor o visual de um campo elétrico, ok? Vocês entendem isso? Se eu estiver perto da carga, eu tenho mais linhas, o campo é mais forte. Se eu estou mais distante, eu tenho menos linhas numa região, né? A densidade de linhas é menor, então eu tenho um campo mais fraco. Mesma coisa aqui embaixo, né? Você representando com mais linhas aqui, fica até mais claro, ó. Vou colocar mais linhas aqui. Sim. Dá para perceber que perto da carga nós temos uma densidade de linhas maior. Tem mais linhas perto da carga, então o campo é maior. Mais distante, o campo é mais fraco. Basta lembrar da equação, né? A equação está aqui, ó. A equação para o cálculo da intensidade. Constante, o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Repare que quanto mais aumento a distância, se eu aumento a distância, o valor do campo diminui, certo? Se eu tenho uma carga geradora e um ponto muito longe, o valor do campo é muito baixo, né? Dependendo da distância, ele pode ser considerado zero. Se estiver bem próximo da carga geradora, o valor aumenta. A distância diminui, o campo aumenta. Beleza? Bom, ok? Então nós vamos para a próxima etapa, próximo quadro. Bom, pessoal, agora eu vou falar de duas cargas pontiformes e iguais. Primeiro eu vou desenhar duas de sinais contrários e duas de sinais iguais. O que acontece com o campo de uma... Nós já vimos que um campo sobrepõe o outro, né? Quando você tem duas cargas. Inclusive, nós fizemos um exercício que a gente calculava um campo em relação a uma carga, depois o campo em relação a outra carga, e depois somava, né? Então, nós temos regiões no espaço que nós temos a influência de dois campos ao mesmo tempo. E aí, como é que fica o desenho quando a gente faz as linhas de força? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou desenhar aqui primeiro duas cargas iguais, mas de sinais diferentes. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Deixa eu ver onde fica bom aqui. Acho que pode ser aqui, ó. Vou desenhar aqui uma carga. E para cá vou desenhar outra carga. Assim. Vamos colocar aqui, uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Ok? E agora eu vou acelerar o vídeo porque eu vou desenhar as linhas, então você vai acompanhando aí como fica o desenho. Vamos lá. Bom, tá aí, ó. Deixa eu até puxar mais para cá. Assim. Nós temos então aqui na esquerda uma carga positiva, na direita uma carga negativa. Repare que o campo da carga positiva é de afastamento, ou seja, as flechinhas estão todas viradas para fora, saindo da carga, e na negativa as flechinhas estão indo para ela, na direção dela, campo de aproximação. Repare que entre as duas, as linhas, elas se conectam. Tá? Nós temos como se fosse aqui no meio um campo só, que é a soma dos dois.
Então, nós temos um campo elétrico que soma o que está se afastando do positivo e chegando no negativo, tá? Olhando toda essa região aqui, dá para perceber que essa região do meio aqui, ó, opa, essa região do meio, opa, um pouco torto. Essa região do meio é a região onde o campo é mais forte, ó. Aqui é onde o campo é mais forte. Por quê? Porque as linhas estão próximas, estão mais próximas, né? E quase paralelo, o campo quase para as linhas estão quase uma do lado das outras assim, bem paralelas. Se eu desenhasse mais linhas aqui, ia aparecer mais linhas paralelas aí, tá? Poderia até ter feito mais aqui uma linha que elas acabam se conectando aqui, ó, tá? Mais linhas assim que elas acabam se conectando em cima. Certo? Então nós temos dois campos e eles estão conectados, eles acabam se somando aí, né, em certas regiões. Agora eu vou desenhar quando nós temos cargas de mesmo sinal. Nós vamos colocar aqui aqui no livro está positivo com positivo. Eu vou desenhar de novo esse esquema aqui, mas positivo com positivo. Então eu vou baixar aqui para colocar um positivo com positivo. Assim, vamos lá. Vou acelerar de novo o vídeo aí. Tá aí. Então o que que você tem aqui? Aqui em cima você tinha, aqui em cima você tinha um campo, aqui no meio, né? Você tem campo de afastamento para uma carga positiva e de aproximação para uma carga negativa. Então eles acabam somando aqui no meio, né? Fica uma soma para o mesmo lado, para cá, né? Uma soma para o mesmo lado. Agora aqui não. Aqui você tem duas partículas que são campos de afastamento. Então quando chega aqui no meio, ó, não tem como você somar um campo que está afastando aqui com outro campo que está afastando aqui. Eles se repulsam aqui, né? São campos que, na verdade, se anulam aqui. Então, você tem uma região central aqui no meio que você tem pouco. O campo ele é muito baixo. Por quê? Se você teria um vetor para cá afastando dessa carga aqui, você tem um campo para cá se afastando dessa carga aqui. Então, esses dois campos aqui, eles se anulam, porque é uma subtração. Então, aqui no meio você tem zero. Então, você tem uma região aqui no meio, vou colocar aqui de azul. Você tem uma região aqui no meio, ó, que é uma região onde o campo é muito baixo ou nulo, tá? Por quê? Porque é uma região onde você tem encontro de campos contrários e você tem uma anulação. Por isso que fica sem linhas aqui no meio, ó. Aqui o campo ele é praticamente neutro, ele é neutralizado pelos dois lados, tá bom? Beleza? E já ao contrário, lá em cima você tem um campo reforçado aqui no meio, ó. Aqui você tem um reforço do campo, porque as linhas estão conectadas, elas se somam. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso. Se eu tivesse feito cargas negativas, qual ia ser a diferença aqui? A única diferença seria essas flechinhas aqui, que elas seriam voltadas para dentro, né? Elas seriam campos de aproximação e não afastamento, como está aqui, ó. Aqui seria aproximação e aqui também seria de aproximação. A única diferença seria as flechinhas viradas para dentro, mas o desenho seria exatamente igual, tá bom? Ok, vamos para a próxima etapa. Bom, agora eu vou falar de campo elétrico uniforme. Desculpa, a letra também é feia aqui porque a canetinha não ajuda muito, mas eu vou ler aqui para você. Diz assim: o vetor campo elétrico E é constante em todos os pontos do campo, isto é, tem sempre a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Onde a gente vai ver isso? Onde a gente vai ver campo elétrico uniforme? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, para a gente entender como a gente obtém um campo elétrico uniforme. Porque se a gente tem aquele desenho assim, coloco uma carga aqui e faço as linhas assim em volta dele, isso aqui não é um campo uniforme, né? Você tem, conforme a distância, você tem diferença aqui. Perto, perto da carga você tem mais linhas, longe da carga você tem menos linhas. Isso não é uniforme. Então, de acordo com a distância, você tem uma redução do campo, né? E aí a gente fazia o cálculo com aquela fórmula K, Q, né? D quadrado, certo? Agora não, agora a coisa vai mudar. Eu vou desenhar aqui para vocês como ficam dois objetos carregados eletricamente e que produzem um campo, entre eles, produzem um campo elétrico uniforme. Vamos lá, vou acelerar aqui.
que eu fiz aqui? Desenhei duas placas, uma de frente para a outra, e uma das cargas está carregada com cargas positivas e a outra está carregada com cargas negativas. Deixa eu fazer igual eu fiz lá. 1, 2, 3, 4. Ok, duas placas paralelas, tá? Uma do lado uma em frente à outra, de cara com a outra, e elas têm cargas contrárias. Uma está positiva, a outra está negativa. Deixa eu ver se eu uso a régua aqui para a gente fazer as linhas certinhas. Só vou acelerar de novo. Então tá aqui, ó. Eu desenhei algumas linhas de campo conectando a placa positiva com a placa negativa. Claro que essas linhas elas são imaginárias, né? E claro que existem outras linhas aqui em volta, né? Outras linhas aqui em volta. Mas o que nos interessa, na verdade, são as linhas que estão entre as duas placas. Nós temos linhas assim. Certo? O que interessa é o que está no meio da placa. Repare que no meio da placa as linhas são retas. E qualquer posição aqui dentro, você tem o mesmo campo elétrico. Então aqui dentro, você tem um campo elétrico constante. Tá? Constante. Ele é constante aqui dentro. E as flechinhas, elas apontam sempre de quem? Do positivo para o negativo. Então, se a gente pintar aqui flechinhas do positivo para o negativo. Aí. Certo? Do positivo para o negativo. E lá dentro, qualquer lugar, seja, vou marcar de vermelho aqui, ó, seja aqui perto da placa positiva ou aqui perto da placa negativa, tá? Ou no meio, o valor do campo elétrico vai ser sempre o mesmo, ok? Beleza? E aí nós vamos ver exercícios agora, tá? Só um detalhe aqui que o livro está falando que é assim, ó, o campo ele é perpendicular à placa, né? A placa está aqui, o campo é assim, perpendicular, 90 graus, né? 90 graus. Para a placa positiva e para a placa negativa. Assim, negativo aqui, positivo aqui. Eu vou só fazer um desenho aqui do lado de novo, como ficaria de ladinho, né? Aqui eu tentei fazer assim meio que sei lá, um 3D meio tosco, mas ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui assim. A placa ficaria assim. Placa positiva. A placa negativa. E as linhas assim. Certo? E aí, do positivo para o negativo, nós teríamos as linhas de campo. E aqui dentro, aqui, claro, é positivo, né? Está carregado com cargas positivas, uma placa carregada com cargas positivas. E aqui outra placa carregada com cargas negativas. Certo? Mesma carga, mas aqui de sinal positivo e aqui de sinal negativo. Então, nós temos essa região aqui dentro, ó. Essa região aqui dentro, nós temos um campo constante. Constante. Certo? Beleza. Então tá, nós vamos fazer exercícios. Eu vou deixar uma lista para vocês, mas o primeiro eu vou resolver o exercício 1 para vocês. Então vamos lá. Bom, pessoal, vou resolver esse exercício aqui para vocês. Ele tem conceitos aqui do primeiro ano, tá? De movimento. E vocês vão fazer o próximo exercício, que é bem parecido, vai ter as mesmas fórmulas, mas eu vou colocá-las aqui e vou explicar direitinho. Então vamos lá. O exercício diz assim: duas placas metálicas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros de distância uma da outra. Dá para ver no desenho, né? Você tem aqui uma placa, vou riscar aqui. Uma placa aqui, positiva, outra placa aqui com cargas negativas. As cargas estão aí, né? Positivas e negativas. Elas são paralelas, né? E tem uma distância entre elas de 10 centímetros, está aqui no texto, 10 centímetros.
Aí diz assim: o campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade de 6 vezes 10 a sétima newton por coulomb. Então, vamos anotar aqui, ó, o campo elétrico ele é constante, né? As linhas são paralelas, então nós temos um campo elétrico uniforme. É 6 vezes 10 a sétima newton por coulomb. Depois diz, uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulombs e massa de 5 vezes 10 a menos 6 kg é abandonada na placa positiva. Então, ali na placa positiva é colocada uma carguinha. Essa carguinha ela tem o valor de 2 microcoulombs. 2 microcoulombs. O micro nós já estamos carecas de saber que é 10 a menos 6. Então, é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E tem uma massa também, né? A massa dele é de 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas. É abandonada na placa positiva. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, determinar. Repare que ela é positiva, a carga. E ela está no lado positivo, na placa positiva. Positivo com positivo vai dar repulsão, ou seja, vai surgir uma força para a direita aqui, ó, está mostrado na figura, né? Aqui embaixo, ó. Essa força vai fazer essa carguinha correr do positivo para o negativo. Ao mesmo tempo que ela sofre uma repulsão na placa positiva, ela sofre uma atração pela placa negativa. Então ela vai correr do positivo para o negativo. Ok, aí diz assim, letra A. A força atuante sobre a carga elétrica. Então vamos colocar aqui, ó, letra A. Como é que fica a força atuante? Bom, essa carga, nós temos o valor da carga e nós temos o valor do campo elétrico. Inclusive, deixa eu só arrumar aqui, ó, que essa carga, como ela é uma carga de prova, ela é uma carguinha pequenininha que é colocada lá, então nós temos uma carga Q minúscula aqui, ó, Q minúsculo, tá? Nós temos o valor do Q e temos o valor do E, então dá para achar a força fácil, é só usar aquela fórmula FEC, assim, certo? Então vamos lá, a força será o campo elétrico uniforme ele é de 6 vezes 10 a sétima. E a carguinha que é colocada lá é de 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Fazendo aqui, 6 vezes 2 é 12. 10 a sétima com 10 a menos 6 vai dar 10 a 1, primeira potência. Isso é 10, né? Isso aqui é 10. Então, é 12 vezes 10, 120 newtons. Essa é a força que a carga sofre da esquerda para a direita para ir da carga da tela da placa positiva, né? Da placa positiva para a placa negativa. Ok. Então, letra A já matamos. Agora a letra B. A aceleração da carga elétrica. Agora nós vamos ver a aceleração. Bom, aí nós temos que lembrar algumas equações do primeiro ano. Essa carga, primeira coisa, essa carga, ela está sob a ação de uma força. Então ela vai acelerar, certo? Então nós temos as seguintes equações que podem ser usadas. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa equação aqui, pessoal, é a equação da segunda lei de Newton. Ela é conhecida como fórmula da fama. Fórmula da fama. F, que é a força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Tá? Depois, nós temos também de movimento. Daí nós temos o seguinte: velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação é conhecida como vovô ateu, é a equação da velocidade. Depois nós temos da posição. S igual a SO, que é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Essa é uma equação de movimento uniformemente variado, ou seja, que tem aceleração. Inclusive está aqui, ó, dá para ver a aceleração aqui. Ó. Depois nós temos ainda a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é assim, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então nós temos aqui também a aceleração e lá na primeira equação nós temos aqui também a aceleração. Essas três equações têm aceleração e essa daqui também tem aceleração, certo? Agora, qual delas a gente consegue usar agora? O exercício nos deu a massa.
e nós acabamos de calcular a força, certo? Então, para a letra B, a gente consegue calcular a aceleração usando a fórmula da fama. Vamos lá, então. Vou colocar aqui, a força é 120, a massa é 5 vezes 10 a menos 6, e a aceleração, vou colocar um x aqui, a aceleração é o que nós vamos encontrar. Vou passar essa parte aqui dividindo, então vai ficar 120 dividido por 5 vezes 10 a menos 6 igual à aceleração. Portanto, a aceleração será igual. Vamos dividir 120 por 5? 120 por 5, eu não sei quanto é, mas se você dobra, ó, se você dobrar 240 por 10, fica mais fácil, né? 240 por 10 é 24. Então, 120 por 5 também é 24. 24. Aí esse 10 a menos 6 que está embaixo, ele sobe. Ele sobe, então ele fica positivo. 10 a sexta. Pronto, terminamos. Essa é a aceleração. Unidade de aceleração é a seguinte, a medida, como se mede a aceleração? Se mede em metros por segundo ao quadrado. Não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, né? A aceleração se mede em metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma aceleração enorme, gente. Isso aqui, se a gente colocar por extenso aqui, ó, é 24 com 6 zeros. Então, é 24 milhões de metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é uma aceleração absurda. Uma aceleração muito grande, tá? Ela vai acelerar, então ela vai ganhar uma velocidade muito rápida. Em questão de, sei lá, um milésimo de segundo, a velocidade já é gigantesca, tá? Quer ver, ó? Aí ele pede na letra C ali, ó. Qual é a velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa? Quero saber com que velocidade ele chega lá do outro lado. Então vamos aqui ver o seguinte, na letra C. Nós sabemos que ela foi colocada na placa A e solta na placa A. Então, no início, a velocidade inicial da carga era zero. Ela estava parada. Ela começou a acelerar. A velocidade final é o que nós queremos encontrar. Eu já sei a aceleração, que é 24 vezes 10. Opa, deixa eu arrumar mais 4 aqui. 24 vezes 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado. O que mais que nós sabemos? Aceleração, velocidade e nós sabemos também o deslocamento. Quantos metros ela vai andar? O deslocamento é ΔS, tá? ΔS é a variação de espaço. É esse D aqui, ó. O exercício diz que são 10 centímetros. 10 centímetros, nós sabemos que 10 centímetros, nós temos que passar para metros, dividir por 100. Para dividir por 100, vai dar 0,1 metro. 0,1 metro, ok? Agora, com essas 4 informações aqui, será que tem alguma dessas equações aqui, ó? Alguma dessas equações que dá para usar com essas informações? Vamos ver aqui, ó. A primeira aqui, eu tenho que achar a velocidade inicial eu tenho, porque é zero, né? A aceleração eu encontrei, que é 24 milhões de metros por segundo ao quadrado. E o tempo, eu não sei, o exercício não diz quanto tempo levou para a partícula sair de uma placa e chegar na outra. Então, não dá para usar esse primeiro exercício aqui, ó. Vou assinar lá de verde, ó. Vou colocar um verde aqui, ó. Não dá para usar essa equação aqui, porque ela tem tempo. Agora, de baixo também tem um tempo aqui, ó. Tá vendo? Tem um tempo aqui. Então, essa daqui também não vai dar para usar, tá? Porque não fala o tempo no exercício, quanto tempo quanto tempo levou para acontecer isso. Agora, olha a terceira equação. Vou mudar de cor aqui. Essa terceira aqui, ó, ela tem velocidade, velocidade inicial, aceleração e deslocamento. As 4 informações que eu tenho aqui, ó. Inclusive uma delas que eu preciso achar, que é a velocidade. Então dá para usar essa equação, tá? Essa equação, vou colocar aqui, escrever aqui para quem não lembra, ela é chamada de equação de Torricelli. O Torricelli ele encontrou essa equação quando ele juntou essas duas aqui, ó. Quando ele juntou essas duas aqui, ele juntou as duas, eliminou o tempo e aí surgiu essa equação de baixo, que é a equação de Torricelli, tá? Bom, então vamos resolver. Eu vou puxar para cá para a gente resolver, então, fazendo a equação de Torricelli. Eu vou passar limpo a equação de Torricelli aqui. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento.
Então vamos lá. A velocidade com que ele chega dos lados a gente não sabe. Vamos deixar a velocidade ao quadrado. A velocidade inicial é zero, então é zero ao quadrado. Mais duas vezes. A aceleração nós sabemos, é 24 vezes 10 a sexta. Vou colocar um x aqui de vezes. E por último, o deslocamento que é 0,1, né? 0,1 metros. É a distância das placas. Então vamos lá. 0 ao quadrado é zero, desaparece daqui. Então vamos deixar aqui, ó. Agora nós temos que multiplicar duas vezes o 24, dá 48. Eu tenho um 10 a sexta e eu tenho aqui um 0,1. Eu vou multiplicar esse 0,1 por 4,8. 48. Se eu pegar o 48 e multiplicar por 0,1, vai dar 8400. Somou 840. Aí eu tenho uma casa decimal, ou seja, 4,8. Velocidade ao quadrado é igual a 4,8 vezes 10 a sexta. Ok? E agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que tirar esse quadrado daqui, porque eu não quero velocidade ao quadrado, eu quero só velocidade. E aí nós vamos fazer assim, ó. Vou aplicar uma raiz quadrada aqui e vou ter que aplicar uma raiz quadrada do outro lado. Tem que aplicar dos dois lados. Então, toda vez que eu faço isso aqui, a gente corta a raiz com o quadrado, aí só sobra a velocidade. Só que eu vou ter que tirar a raiz quadrada do outro lado. Vamos lá. Esse lado aqui eu já falei, inclusive em sala de aula, né? Quando eu tiro a raiz quadrada de um expoente, de uma potência com expoente par, cai pela metade. Cai pela metade, então fica 10 ao cubo. E aí nós temos que fazer a raiz quadrada de 4,8. Vocês lembram que 2 vezes 2 é 4, né? 3 vezes 3 é 9. Então a raiz de 4,8 fica entre 2 e entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3, porque 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Eu vou pegar aqui já do exercício, aproximadamente, tá? Não vou fazer, você pode até bater na calculadora aí, mas fica aproximadamente 2,2. Essa é a velocidade. Esse 10 ao cubo nós sabemos que é 1000. Então nós temos uma velocidade aproximadamente de 2 com mais a vírgula anda 3 casas para cá, né? Então fica 2.200 metros por segundo. Essa é a velocidade da partícula quando atinge o outro lado, a placa negativa. Se a gente multiplicar por 3,6, a gente vai saber quanto dá em quilômetros por hora, tá? Vou fazer aqui rapidinho, ó. Vou fazer aqui, ó, 3,6, vou baixar esses dois zeros aqui, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 2, 12 com mais 1 é 13, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 2 é 6. Aí vamos aqui, 0,0297. Uma casa decimal, uma casa decimal. Ou seja, essa velocidade é a mesma que 7.920 quilômetros por hora, certo? Essa partícula, ela cruzaria o Brasil, sairia daqui de Curitiba e chegaria em Miami em 1 hora, com a velocidade que ela atingiu a placa negativa. Ok, pessoal? É isso. Então, vai ter exercícios aí para vocês fazerem. Exercício, o próximo também, acho que vai usar, deixa eu ver aqui, vai usar Torricelli também. Vai usar Torricelli também. Então, gostaria que vocês tentassem, né, fazer. Vejam esse vídeo aqui várias vezes, se for preciso, vai assistindo e vai fazendo o outro exercício junto. Tá bom, pessoal? Valeu. Então, em breve eu faço um vídeo com a resolução de todos eles. Nos vemos já já. Um abraço, tchau, tchau.